Oi, gente. Tudo bem? Desculpa aí a correria, a demora. Maravilhoso, Mac. Você contou para eles da nossa musiquinha, Mac? Não pode contar? O Vale do Silício me deu um presente chamado Mackenzie, que é essa pessoa que empreende há muito tempo aí com vocês. E nós compusemos uma música focada nos empreendedores que ficou muito melhor do que o Suno. Quem usa Suno aqui para criar música? Todo fim de semana estou criando música com meus filhos agora. Joga lá, faz o prompt, ficaria muito melhor com o Suno ou com Mac. Mac AI usaria. Gente, eu vou vir aqui trazer para vocês Pedrão, maravilhoso, uma reflexão de mundo e da importância que todo mundo que está em empresa ou tem empresa precisa tomar para que a evolução do tipo de conteúdo. Eu sou da área de educação, então eu vou falar um pouco da minha visão como educador e como eu vejo esse futuro muito próximo que está já muito na nossa realidade presente, que se baseia em um conceito chamado AI First. Foi engraçado porque o Henrique me falou, Pedrão, que a palestra dele é não seja AI First. E aí logo na sequência minha é seja AI First. Então vai ser o duelo da boininha contra o topetinho, porque no final a conclusão é a mesma, né? A mesma que IA veio para transformar, para apoiar, para ajudar todos vocês. Muito prazer, eu sou empreendedor. Não está indo? Só ver se foi. Ah, é que não estava. Foi. Eu empreendo há 16 anos com tecnologia, com inovação. Fui da área de educação, não por opção, foi muito por paixão. E em 2016 criei uma escola de tecnologia chamada Gama Academy, que fez uma verdadeira releitura do modelo de empregabilidade para a tecnologia. A gente conseguiu formar 52 mil pessoas e empregar 90% dessas pessoas em um curto espaço de tempo. Isso, obviamente, chamou a atenção de muitos grupos grandes educacionais. Um deles foi a Anima Educação, que fez a aquisição da empresa em 2021, fiquei até 2024. Virei sócio de uma faculdade chamada Link School of Business, a faculdade de empreendedorismo em São Paulo. E lá tive a grande oportunidade de lidar com muitas pessoas que estavam trabalhando com IA para criar negócios do zero. E essas pessoas eram filhos de empresários, meus alunos lá na Link. E eles começaram a falar, cara, a gente precisa muito de ajuda para fazer a transformação das empresas familiares também. As empresas dos nossos pais. Aí eu falei, porra, por que não aproveitar esse cenário e evoluir, mais uma vez, né, Gustavo Caetano? De alfa, beta, gama já foi, agora é delta. Então, nasce a Delta Academy ano passado, em agosto, com um foco muito grande de transformar empresas com inteligência artificial, ajudando principalmente sendo um sistema educacional de IA para empresas. Então é isso que a gente faz. Chega lá na Confi, transforma e certifica as pessoas que estão habilitadas para usar IA no dia a dia. A gente faz isso através de 3 programas de diferentes intensidades, volumes, tal, dentro da empresa. Só para me apresentar. Os próximos minutos aqui, meu compromisso com vocês é deixar claro 3 coisas. Mostrar para vocês o maior salto civilizacional do mundo, 300 anos em 30, e como isso para mim não é problema, é oportunidade. E 2, tudo que você está tentando fazer, o que você tem de problema na sua carreira, na sua empresa, outra pessoa já teve. Isso significa que outra pessoa já resolveu por um determinado caminho. Isso se chama método. E existe jeito de fazer isso acontecer, principalmente quando a gente expande, né? Para um professor usar IA, ele depende do diretor deixar usar IA. Para um colaborador usar IA e usar IA direito, ele depende dos gestores, dos donos usar IA. Então, dessa vez, diferente do que eu tive na Gama, não adiantava eu só formar o colaborador, a pessoa. Eu tenho que formar a cabeça que toma a decisão da infraestrutura que vai ser usada depois. Então muda muito o jogo. Porque se eu for tentar só usar IA como pessoa física, você vai estar limitado
como alguém que não vai usar o melhor de IA, que é quando ela não se vê, quando ela não está ali, quando ela vira o ar que a gente respira. Inteligência artificial, para mim, é isso. É água, é ar, água dentro da empresa, porque ela entra e pode penetrar em todos os lugares, se os processos, as pessoas e os dados estiverem extremamente estruturados. E também ar, porque você precisa dela sem que você mexa nela. Então essa interação chat é o jeito mais burro de usar IA, e isso na empresa não vai dar resultado. Então, uma dessas três coisas vocês vão ter que tomar de decisão na vida, profissional ou empresarial. Ou você vai ser um empresário convicto que IA agora é medida de sobrevivência, não estou falando que IA é usual, que é bonitinha, que é diferencial competitivo. Galera, 5 anos, teremos um outro mundo. É meio Jetsons assim, sabe? Vai ser completamente diferente. E eu nunca levo isso para um lado meio terrorista, não. Eu levo isso para um lado de oportunidade, de convite. Mas de convite que, assim como eu vi uma tendência lá atrás, quando eu empreendi pela primeira vez, eu subi na prancha, todo mundo achava que eu era maluco. 2 anos depois, todo mundo estava fazendo igual. Com a Gama não foi diferente. Subi na prancha, falei, cara, programação vai ser o novo inglês. Formei 52 mil programadores. Depois tinha um monte lá fazendo também. Agora é a mesma coisa. Tem gente que acha que isso vai demorar, que não é para mim, que é de tecnologia. Tenho conversado muito com CEOs. Nos últimos 6 meses foram 200 CEOs, um a um, assim, ó, falando. Empresa de 50 milhões, empresa de 5 milhões, de 30 milhões. Cara, a galera que está convicta é diferente. Mas as outras que não estão convictas, elas estarão, de alguma forma, também envolvidas com IA. Seja por conveniência, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também, ou seja por constrangimento. Isso é a parte ruim. Tem um caso emblemático. Quem conhece o Cubo Itaú? Conhece o Cubo do Itaú? Foi uma grande inovação, né? Um banco ter um coworking, pagar um prédio de 15 milhões de reais por ano. Deu 2 anos, alguém de um outro banco, vermelho, leu no jornal que aquilo estava dando resultado, agora está dando resultado. Vamos fazer também o Inova Banco lá, o nome do espaço. E aquilo já estava atrasado, já tinha ido, e o que era para ser um grande ROI vira uma despesa, uma área de inovação isolada. Então é muito parecido com o que as empresas estão vivendo hoje. Feliz ou infelizmente, logo na nossa vez de ser adulto, né? A gente está vivendo uma terceira revolução. Muitos empresários, empresas sobreviveram até aqui, saindo da revolução industrial para a digital e agora a generativa. Quando a Anima comprou a Gama Academy lá atrás, eles falaram assim, porra, é do caralho o que vocês estão fazendo usando inteligência artificial. Estou falando de 2016, gente. Mas não era bonitinho como é hoje. Não era facinho como é hoje. Chamava Machine Learning. Chamava Deep Learning. Nossa plataforma entregava personalização em escala, que era um negócio difícil pra cacete. Quando a gente escalou muito, eu tinha um aluno que era sinestésico, outro auditivo e outro era visual. Como que eu entrego um conteúdo diferente? Como que eu cobro de maneira diferente cada um desses alunos? Como que eu empodero o meu professor para usar um método igual para todo mundo? Para falar as coisas padronizadas? A gente fez personalização em escala. E foi o que encantou muito a Anima na época. Porra, a Anima queria fazer isso com 420 mil alunos. Isso era muito foda. Hoje, com inteligência artificial, personalização em escala é a coisa mais fácil e rápida para você fazer com seus clientes. Se você tem os dados dele, se você sabe que esse cara já comprou, que ele já tentou comprar, que ele tem acesso ao seu produto mais vezes, por que não tratar ele como um indivíduo e não como massa? Isso é muito louco. Você trata seu cliente exatamente igual um cliente que paga muito e um cliente que paga pouco. Isso não deveria acontecer. Então a gente vai decorrer aqui, vou tentar correr com algumas informações que, novamente, eu quero olhar para vocês como empreendedores, como pessoas que estão nas suas carreiras ou empresas, dentro do maior custo de oportunidade da face da Terra. Veja isso. Quando a eletricidade surgiu, algumas empresas foram lá, criaram infraestrutura para termos aplicações. E assim aconteceu com computação, com internet, com o mundo mobile. E agora, olha o mundo mobile como foi.
não tinha aplicativo antes, sua empresa não tinha aplicativo. Você não tinha Spotify, você não tinha vários apps que estão no seu bolso. Criaram uma nova tecnologia, smartphone, que precisou de uma infraestrutura que no começo tem um monte, depois consolida. Olha a história se repetindo. Tinha um monte, Motorola tinha deles, LG tinha deles, cada um tinha uma lojinha. Hoje só tem 2 lojinhas, gente. Hoje só tem a Apple Store e Android Market. E quando a gente olha as aplicações, isso aqui virou o novo shopping. Qual é a avenida mais movimentada do mundo? A internet. Onde que está a sua empresa nessa avenida? Aí foram criando pop stores, que é aplicativos. E agora com IA? Agora é a velocidade, não a loja. Olha que bizarro, agora você está na pista, na avenida. Você não está na loja, dentro da avenida. Então, novamente, uma tecnologia se cria, uma infraestrutura se constrói. Já foi a vez do Brasil de criar um puta LLM. Temos o CEIA representando uma grande estrutura, Maritaca com muito treinamento, língua portuguesa. Mas você já tem um cérebro a ser alugado aqui, é só, sei lá, plugar e usar esse cérebro para construir negócios em cima deles. Então essa infraestrutura está pronta. Então as vagas para os novos milionários e bilionários estão abertas. A gente está falando de você poder ser a Magalu, gente. Magalu está aqui na minha frente. Você acha que eles não estão com medo? Você acha que não vai chegar uma nova empresa pequenininha e vai começar a incomodar um dos grandes eixos de um ecossistema que foi criado? É olhar novamente que os incumbentes do passado, como eu tinha, o meu pitch era assim: o que o Nubank é para os bancos, eu serei para as universidades. Pitch muito lindo, né? Então, é um insurgente que afronta um incumbente. Era muito fácil fazer esse pitch, é revolucionário. Difícil é fazer o que eles fazem, na escala que eles entregam. E aí, para mim, fazer isso agora é desafiar o 5º andar. Porque o 5º andar está em risco agora. O Airbnb está em risco agora. Essa galera que já era o novato, inovador, agora está vendo uma Harvey AI, uma Enter, que é a primeira empresa unicórnio AI native brasileira, que trabalha com jurídico, o troço mais chato do mundo, juridiquês. Ela vai lá e automatiza todos os processos de grandes empresas do mundo jurídico e está valendo $1 bilhão. Empresa brasileira, criada por um menino de 22 anos de idade. Então, muitos escritórios jurídicos nem sabem que ela existe, nem sabem que ela vai substituir em massa vários desses Pinheiro Neto, vários desses gigantes, Machado Meyer, lá. Então, isso está acontecendo debaixo do nosso nariz, basta a gente olhar como oportunidade. Eu estava falando com o Serjão ali, ó, vai palestrar daqui a pouco, nosso fenômeno da internet, Serjão. Falando, Sérgio, você é de 2000, você faz IA, estuda IA desde 2007. Todo mundo achando que IA é um negócio novo. Olha aqui, gente, 1950, já teve discussão de parar IA e proibir. Já teve várias empresas que tiveram a oportunidade de ser a OpenAI, porra. Por que a IBM não foi a OpenAI? Se eles tinham o Watson, que ganhava do xadrez do Kasparov. Primeiro projeto de IA do Brasil, IBM, International Business Machine. $15 milhões custou e foi um banco que fez. Sabem como chama? Chama BIA. Está lá no Bradesco, quem usa. Primeira IA aplicada de verdade em um negócio. Mas isso aqui, gente, é história. O que vale é daqui para frente. Uma empresa que em 5 dias chega à mesma quantidade de usuários que uma que demorou 3 anos e meio. Isso tudo está acontecendo numa proporção que todo dia, se você piscar, espirrar ou seguir esses influencers, gurus de ferramenta, porque é fácil ficar fazendo vídeo de ferramenta, porque todo dia sai uma, todo dia alguém morre, né? Aí essa ferramenta agora matou os designers, essa agora matou os programadores, essa agora matou não sei quem. Só vai sobreviver encanador e pedreiro. Tá foda, né? Essas promessas. Se você for ligar para isso, você está ferrado. Tem que esquecer, não é o medo de ficar de fora, é o medo de ficar de fora de qualquer coisa que pode acontecer. Na minha época, Pedrão, o melhor agente do mundo, sabe quem era? James Bond. Hoje em dia, o povo só fala de agente, né? Agente A aqui, agente A aqui. Cara, eu só conhecia um,
James Bond, ele tinha uma missão, tinha que ir lá e cumprir, desviando dos bandidos, dos romances que ele tinha, dos poker que ele ganhava, ia lá e cumpria a missão, e um agente nada mais é do que isso. Só a Creo AI já gerou mais de 1 bilhão de agentes em um curtíssimo espaço de tempo. Uma empresa brasileira, orquestradora de agentes de IA, que a gente tem implementado em um monte de empresa grande e tem ganho um nível de velocidade de 1 para 10. Um humano pilota 10 agentes. Essa deveria ser a nova métrica de sucesso da sua empresa. Eu falo sempre quando eu vou palestrar, eu tenho 40 funcionários, Pedro, 20 humanos. Aí a galera dá uma quietada assim, fala, 20 humanos, porque 20 são agentes. Mas minha meta é ter 200 funcionários, 20 humanos. Olha que louco. É muito diferente o jeito de olhar agora. A gente está recomeçando, redefinindo o padrão do jogo, cara. Isso é muito louco. Eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó. Nós somos meros coadjuvantes de um negócio lindo que a gente está chamando agora de Cloud Coach, de Open Cloud. Mas isso é só uma televisão a tubo. Se você, de fato, plugar isso num organismo chamado empresa, aí você vai ver tudo se redefinir. Ontem, quem tem Bitcoin aí? Levanta a mão. Quem tem Bitcoin? Conhece a Coinbase? Vai lá no Twitter, no X, vê a lição, a aula que o CEO da Coinbase deu ontem, demitindo quase 40%, acho que mais de 40% do quadro dele, e o recado que ele dá para a galera. Como a empresa vai ser reconstruída a partir da inteligência artificial. A única coisa que eu tenho certeza que vocês não podem ser são esses professores de matemática que protestavam contra o uso da calculadora em 1986. Imagina, você chegar na sua faculdade, os professores com a faixa lá, não pode calculadora, não pode calculadora, proibindo você de usar a calculadora. A minha teoria é que nesse dia nasceu os inimigos da HP. Uma banda de pagode que odeia calculadora, igual esses professores aqui, ó. É proibir IA que vai ser o caminho? Porque a dona Shirley, lá do seu financeiro, já subiu no chat GPT pessoal dela a planilhinha de cargos e salários da sua empresa. E se você estudar lá na Delta, você vai aprender um prompt imaginativo que destrava o Léo Dias que está dentro de cada uma das IAs. E ele começa a ser o fofoqueiro do seu concorrente. E se o seu concorrente está usando de uma maneira errada, IA, que é o que a gente chama de Shadow AI, ele vai fornecer dados da sua empresa para o concorrente. Seu funcionário está ajudando a fazer isso. Porque pura e simplesmente você não pegou e colocou um termo de uso na frente dele, você não deu uma ferramenta na frente dele e você não deu um treinamento na frente dele. Só essas 3 coisas que o empresário tem que fazer. Não evita. Não evita, igual isso aqui, mas governa. E governar não é a palavra pesada, governar. A palavra é principalmente de organizar. Organiza o rolê e vai ser mais fácil. A gente vai viver essas 3 fases agora muito louca. Algoritmo está dominando a gente. Aí eu tenho um amigo, empreendedor, Rony Mesler, vocês devem conhecer, me liga e fala, Gui, vê se é muita maluquice esse projeto de educação que eu vou lançar. Manual do dono. Aí eu, tá, vai ser um MBA por e-mail. Eu, como assim? Ele falou, cara, o algoritmo não entrega mais, é ele que domina. Se você tem 2 milhões de seguidores, foda-se, o algoritmo que domina. Aí ele tem 2 milhões de assinantes numa newsletter, que chama E-mail do Rony, que chega a newsletter para esses empreendedores. Sabe o que ele fez? Criou disso uma escola por e-mail que se chama Manual do Dono. No primeiro dia, 16 mil assinantes. Um dia, 16 mil assinantes pagando R$149 por mês, Pedrão. Do caralho, né? Por quê? Ele está usando generativa para fazer o que antes não dava para fazer, mas ele está olhando um modelo agêntico, que vai entregar para esses caras copilotos de diretor de marketing, copiloto de diretor financeiro, para todo pequeno empresário que aguenta pagar isso aí. Só que o jogo do futuro é audiência, porque você tem canal, é vendas, porque você tem que saber vender, caralho. E é IA, porque é eficiência operacional. Ponto. Se você tem essas 3 coisas, já era, seu business sobrevive. Se você olhar para um dos seus sócios, ninguém ser o cara de IA, o cara de vendas, ou o cara de audiência, troca de sócio, ou traz outro. Renova.
a sua ambição, fazendo com que essa reconstrução que o mundo agêntico está trazendo vai provocar na gente. Pensem comigo, pela primeira vez na história, um pedreiro de um canteiro de obra vai garantir o emprego dele antes do que um analista da Faria Lima. Um analista da Faria Lima vai perder o emprego antes do que um pedreiro no canteiro de obra. Toda a grande revolução acontecia isso, né? Vinha a máquina lá, a escavadeira, pô, vamos fugir, porque agora eu não posso mais fazer a agricultura, então eu vou para a indústria. Vou apertar parafuso, aí chega as maquininhas, arranca você da indústria, tudo robotizada. Aí você vai para serviços e comércio, que é onde a gente está hoje. E todo serviço e comércio só crescia se você fizesse uma pós-graduação na Unisquina e levasse lá para o seu chefe que você está melhorando o seu cognitivo, não era isso? Melhorar o cognitivo é o melhor cover ass do mundo corporativo. Sabe o que é cover ass? É proteger o seu. Você protegiu o seu com o seu MBA, lá. Agora, para quê? Não é que não é para você estudar. Eu estou dizendo que não vai ter ninguém que vai nascer mais inteligente para fazer o lado cognitivo que a IA vai fazer por você. Seja no modelo financeiro, RH, mas você não está usando ela, ou você está usando ela ainda de uma maneira como muleta. Enquanto você usar IA como Google, você está usando somente uma muleta. E está aqui o presente que eu queria deixar para vocês, de fato. A metodologia que a gente tem implementado nas empresas. Estou falando com 200, 300 empresários que eu olho no olho e falo, eu não quero atender você. Graças a Deus agora eu estou naquele momento de vida que eu escolho, é com quem, não com o quê. E aí eu falo, não dá para trabalhar com vocês. Sabe por quê? Porque você não tem pessoas, processos e dados. O dia que você tiver pessoas, processos e dados preparados, IA vai ser revolucionário no seu negócio. E eu vou contar um case aqui para vocês para ilustrar isso. Eu faço alguns almoços lá na Link com os CEOs. Estava o Diego Barreto, maior case de IA do Brasil, disparado. 12 mil agentes em atividade, com 8 mil funcionários lá no iFood. O Diego me conta uma história que um dia toca o telefone, a assessora de imprensa atende. Era uma jornalista da Folha de algum lugar que queria saber se aquele acidente de um motoboy era de um motoboy que estava a serviço do iFood. Ela falou assim, ó, você aguarda 1 minuto na linha, deixou o telefone de lado, foi lá no Slack, rede corporativa deles, chamou um agente chamado Tocan, que é o agente geral lá, e falou, ó, olha essa aula de prompt. Pessoas aqui, ó, pessoas. Me dê os pedidos abertos e não concluídos entre 11h30 e meio-dia em um raio de 1 quilômetro da Avenida Faria Lima, número 1100. Apertou Enter. Deu 3 números de telefone dos motoboy, ela ligou, era o segundo cara. O segundo cara estava lá estirado, ela falou, ó, uma ambulância da Qualicorp já está indo aí, já vamos dar toda a assistência para vocês. A jornalista agradeceu, desligou, não publicou matéria nenhuma. Podia ser um caos para a empresa, né? Agora eu pergunto, como seria na empresa de vocês, se alguém ligasse? E aí, Pedrão, tudo bem? Esse motoboy é seu? Pera aí que eu tenho que falar com o Ernesto, lá do Almoxerifado. Ah, não, ele está no almoço, vamos falar com a Shirley. Não, a Shirley não liberou a planilha, estou sem acesso. Cadê a porra do dado? Quando que você vai acessar esse dado? Como que eu vou saber quem que pode acessar esse dado? Como que ele vai estar disponível? Olha isso, o iFood tinha combustível para a nave dele, que é dados. Ele tinha uma jornalista, não é o cara do TI, bem preparada, essa mulher foi treinada para fazer esse prompt. E um mapa de voo muito claro. Ou seja, etapas de um processo que precisava literalmente ser cumprido. E se tem uma coisa que fica aqui é, volta para casa, olha para o seu CNPJ e se pergunta, meus processos, minhas pessoas e meus dados estão bem? Se não, continua usando IA como pessoa física. Para de contratar um sobrinho para colocar um SDRA lá na sua vendas. Virou o novo Jequiti, né? Toda hora aparece um SDRA. E aí você vai ver um monte de N8N rodando, tudo quebrado. Vai dar merda. Você tem que estar habilitado para construir seu próprio SDRA. Assim como sua menina do financeiro construiu um RP dela.
E isso tudo vai ser uma jornada, não é do zero. Tem que sair aqui da consciência para ir para a eficiência. E o meu sonho é que as empresas estejam aqui, ó. R$1 milhão de receita por colaborador. Faz a conta da sua empresa aí. Pega seu faturamento do ano passado e divide pela quantidade de colaboradores que você tinha em dezembro do ano passado. E aí você me fala quanto que foi. Se está longe de R$1 milhão, sua empresa é ineficiente. Ela precisa mudar, ela precisa melhorar. E a meta desse ano tem que ser literalmente diferente. Porque senão você não vai conseguir entrar no motor 2, que é criar a empresa que vai matar a sua empresa. Muito melhor que seja você, do que ser o seu concorrente. Então, gente, não me estendendo mais aqui, vocês vão virar o teto do time de vocês. Então, o líder é o teto do time. Palavras do Diego Barreto, que voltou a estudar, voltou a ter que colocar a mão na massa, construir no Cloud Code lá um monte de coisa durante o fim de semana, para ele saber e se antenar como eles estão fazendo tantas coisas fodas lá no iFood. Se tem uma foto que vocês têm que tirar, me marca lá no Instagram depois, é isso aqui, ó. Cinto do Batman para qualquer pessoa agora. Se você não sabe nada disso aqui, você ainda está na pré-história, é o modo Dino. Se você já está fazendo isso aqui, ótimo, porque agora você está habilitado a treinar um agente. O que eu faço com o humano? Eu contrato ele e faço todos esses 4 bloquinhos. Olha, com um agente é parecido, não é? Eu contrato um agente, dou as funções, treino, falo de onde ele tira o contexto e digo para ele o que ele faz, o job to be done dele, né? O currículo dele explícito ali. Então saiam daqui com essa cabeça. Você precisa aumentar repertório, que é conteúdo, consumir mais. Mas você precisa saber usar as ferramentas e não se atentar achando que IA é sobre ferramenta. Ferramenta é trocar lâmpada. Inteligência artificial é trocar a fiação. São coisas diferentes, para você ter o melhor uso dela dentro da sua empresa. E por fim, troque, faça com que outras pessoas que estão no mesmo estágio de maturidade que você possam te dizer o que elas estão fazendo, aprender com os erros dos outros, porque senão sozinho é muito ruim. Por isso que eu sempre defendo, escadaria se lava de cima para baixo. Se o CEO não sentar para aprender, ele não pode levantar para ensinar. Ele vai ter que ser o exemplo para o time. Sendo exemplo para o time, a empresa vai ter o melhor uso e melhor adoção da empresa. Então, na minha tese é, como que troca a fiação? Olhando a sua empresa em uma grande escadinha. Hoje a gente é uma certificadora de empresas. Então, para certificar e dar o selinho, igual o Great Place to Work, é o AI First Company. Como que a gente faz isso? A gente olha a empresa como um todo, o que ela tem e o que ela precisa fazer através de um grande roadmap aqui que a gente vai acompanhando. Só que 100 pessoas, isso não é possível. E hoje, você olhar para o seu time, você olha todo mundo assim. E não deveria, você deveria olhar as pessoas nos 7 níveis de aprendizagem que a gente leva cada um, e a gente valida cada um, e a gente mostra para os líderes, ó, seu time está nesse nível aqui. Em 6 meses eu certifico essas pessoas. Quem não quis ser certificada, você escolhe o que fazer com ela. Streetway está sempre ali para quem não quer aprender, quem não quer evoluir junto com a empresa. Então, novamente, a grande virada de chave é quando você entende que empresa AI First não é uma área de IA. Vai lá no Google e pergunta, quem que é a área de IA de vocês? Não existe. Todo mundo é IA. Tudo tem que estar virado a se tornar AI First. No mais bom e explícito português, IA primeiro. O que você vai fazer hoje? Uma reunião? IA primeiro. O que você vai fazer? Uma decisão? IA primeiro. Um planejamento? IA primeiro. Só que você vai ver que você vai ter muito trabalho se as pessoas, os processos e os dados não tiverem extremamente orquestrados e bem organizados. No final do dia, quem vai sobreviver é quem tem esse DNA aqui, ó. Meu primeiro artigo como colunista do MIT foi sobre RPE, Receita por Funcionário, a nova métrica que vai redefinir as empresas do alto escalão. Olha o Nubank aqui, ó, 7 milhões e 400 de receita por colaborador. Já pensou você chegar, abraçar de manhã seu funcionário e chamar ele, oi, 7 milhões e 400, tudo bem? Seria muito legal, né? Oi, 7 milhões e 400. Mas o seu está lá em 150 mil por ano, 200 mil por ano. Você vai ter que ir num olhar muito maior, e as empresas tradicionais também estão olhando. Ó, a Vibra Energia, disparada, 78 milhões
de receita por colaborador, mas é outro business, é outro bicho. Você tem que se comparar com o seu tamanho, com empresas que estão parecidas com você. Então, como eu falei lá no começo, de alguma forma você vai tomar uma decisão. Por convicção, por conveniência ou por constrangimento. Espero muito estar aqui para conversar, vou ficar os 3 dias com os empresários, com os educadores, comunicadores que estão 100% convictos que vai mudar o jogo. Muito obrigado, gente. Se vocês quiserem acesso à palestra, está aqui nesse QR Code, só me manda um oi lá. E eu trouxe 10 livros aqui para trocar ideia com vocês e autografar aqui. Prefácio do meu professor Bernardinho, Tempo, Dinheiro, Atenção. IA é sobre devolver tempo e dinheiro para vocês darem atenção no que realmente importa. Muito obrigado, pessoal.